Devocional, Um pouco de luz, 2 de novembro de 2023. O Dia de Finados. Sua origem remonta aos druidas, encarregados das tarefas de aconselhamento, ensinos filosóficos da sociedade celta, que deram origem ao culto aos mortos. A cristandade só adotou a data no século X depois de Cristo. Os celtas praticavam espiritismo, acreditavam que na morte a alma sobrevivia e saindo das pessoas vagava em algum lugar. Por isso, as rezas e oferendas ajudavam essas almas. No caso de serem espíritos aperfeiçoados, podiam ajudar os vivos em suas petições. Mas a Bíblia não diz isso. Bem pelo contrário, diz que os mortos aguardam inconscientes nos túmulos uma ressurreição. Por isso Jesus morreu confiante na promessa profética: não deixarás a minha alma na sepultura. Embora tais palavras tenham sido ditas pelo rei Davi, a profecia não se dirigia a ele, conforme explicou Pedro no dia de Pentecostes do ano 33 de era cristã. Estando na agonia da morte, Jesus rendeu seu espírito a Deus. O fôlego da vida passado a todos os filhos de Adão e que volta a Deus por ocasião da morte. Sobre o dia de finados, a história registra que desde o segundo século de era cristã, alguns começaram a rezar pelos falecidos, visitando túmulos dos mártires e fazendo oferendas, tais como depositar flores e acender velas desejando que o falecido encontre um caminho de luz. Geralmente eram crenças particulares, mas com a entrada dos novos convertidos vindos do paganismo, e não sendo doutrinados, essas crenças pagãs foram gradativamente se infiltrando na Igreja. No quinto século a própria Igreja de Roma incorporou e recomendou que se dedicasse um dia aos mortos. Contudo, a data só foi oficializada séculos depois. Foi o abade Odilon de Cluny, que no ano 998 tornou a reza pelos mortos como uma prática entre os monges, e, no século XI, os papas Silvestre II, 1009, João XVII, 1009, e Leão IX, 1015, sucessivamente obrigaram a comunidade a dedicar um dia aos mortos. Para fundamentar essa crença evocaram duas passagens dos livros apócrifos, Tobias 12:12, segundo Macabeus 12:43-46, que por serem apócrifos não merecem crédito, e duas citações das escrituras inspiradas que nem de longe sugerem intercessão pelos mortos. Uma passagem citada: ora, Deus não é Deus de mortos, mas dos vivos. O texto está apenas dizendo que os mortos em Cristo estão vivos na memória de Deus para a ressurreição. Tanto é assim, que o apóstolo Paulo usou da figura de um sono, para dizer que os que morreram em Cristo estão simbolicamente dormindo até o dia da volta de Cristo. A Bíblia diz que preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Não prazerosa, Deus não tem prazer na morte de ninguém. Preciosa quer dizer que a morte dos seus santos não passa desapercebida, estão no memorial de Deus, e ao soar a trombeta na vinda de Cristo eles ressuscitarão primeiro, depois os que estiverem vivos exercendo fé em Jesus serão arrebatados, e juntos subirão ao encontro do Senhor nos ares. Devemos lembrar com carinho de nossos queridos que já dormem, elando pelos seus túmulos memoriais. Algumas famílias gravam textos bíblicos apreciados pelo falecido, ou que expressem a esperança do reencontro. Ainda que nossa lembrança dos mortos se enfraqueça com o tempo, Deus não se esquece de nenhum dos seus. Consolemo-nos uns aos outros com o que é verdadeiro, e não consolações falsas baseadas em filosofias pagãs.